o que é frugalidade, né? A origem dessa discussão, assim como a origem da discussão de liberdade financeira, ela paira diversos segmentos, desde questões religiosas, econômicas, psicológicas, filosóficas. Vamos dar uma olhada nessas três principais, né? Religiosa, econômica e psicológica. Frugalidade, para uma concepção filosófica, não, religiosa, vai sempre estar no encorajamento de viver sem excessos, né? Então, do ponto de vista religioso, é tu não viver com muito mais daquilo que tu precisa. E aí tem uma grande questão, né? Por vezes isso é distorcido e vai para um outro excesso. Então dinheiro não importa. E não tem nada a ver com isso. Lembre-se, sem dinheiro tu não compra liberdade. Então, a posição religiosa não é que tu tem que viver miserável. Muitas vezes isso é muito distorcido, embora eu seja uma não conhecedora dos estudos religiosos, eu não tenho grande propriedade para falar disso, nunca li a Bíblia, não tenho realmente profundidade técnica, mas já vi muitas pessoas que têm discutindo exatamente esse tópico, né, que principalmente a Igreja Católica e toda essa construção veio trazendo como se o dinheiro fosse algo não importante, quando, na verdade, se nós formos lá na Bíblia ler, isso não é bem assim, né? Não é pautado dessa forma. Mas, enfim, eu não sou uma exímio conhecedora disso e longe de mim querer falar sobre isso, porque não domino o assunto. Mas, neste artigo ao qual está aqui a referência, eles trazem essa discussão. E pontuam, né, que essa perspectiva religiosa, ela sempre vai olhar para esse desencorajamento dos excessos. Então, tu não achar que tu precisa tudo de todas as horas, todo momento. Por uma perspectiva econômica, a frugalidade está muito relacionada com adiar recompensas. Então, é a capacidade que nós teríamos de conseguir adiar essa recompensa em prol da construção de algo que vai te dar e garantir qualidade de vida, segurança, estabilidade e liberdade no futuro. Então, tu incorrer menos no viés, né, da escolha intertemporal, ou seja, tu ser menos imediatista. Então, pessoas frugais, elas vão ser menos imediatistas, elas vão conseguir adiar mais gratificações. E do ponto de vista psicológico, teria uma vertente de se dizer que é o uso cuidadoso do dinheiro sem incorrer em grandes desperdícios. E aí, juntando todas essas frentes, né, desenvolve-se o conceito final de frugalidade num artigo que foi publicado em 1999, está aqui na descrição a referência. E aí, um adendo importante, né? Muitas vezes as pessoas me mandam assim, Jéssica, qual a referência desse artigo? Gente, nas descrições tem a referência, é só tu copiar o nome e no Google Acadêmico e colar. Eu às vezes fico um tanto chocada com algumas solicitações, porque eu fico pensando, eu já dou tudo. A pessoa quer o quê? Quer que eu imprima e manda entregar na casa dela? Então, assim, vamos ter um pouquinho de senso, né, de autorresponsabilidade, locus de controle interno, e se é um tema que te interessa, se é um tema que te despertou uma vontade de se aprofundar, tenha proatividade para se aprofundar, né? Não queira que eu te mande ele impressinho bonitinho na tua casa. Adendo feito. Puxão de orelha feito. Porque eu acho que isso serve pra vida em vários âmbitos, né? Não me deram. Mas quem sabe, né? Arregaçar a manga e fazer. Puxão de orelha feito, voltando aqui. Então, nesse artigo de 1999... eles trazem esse conceito de frugalidade, juntando todas essas visões e construindo um conceito mais homogêneo. Qual é o conceito final que eles trazem? Frugalidade é um traço unidimensional de estilo de vida do consumidor. Então, percebe? Por isso que eu terminei o episódio passado falando, nós precisamos construir um estilo de vida. E a frugalidade é um estilo de vida unidimensional que vai olhar para vários aspectos, não um único aspecto, né? Então, é um traço unidimensional de estilo de vida do consumidor,
caracterizado pelo grau em que os consumidores se restringem tanto da aquisição como a utilização de bens econômicos para alcançar objetivos de longo prazo. Então, eu vou construir um estilo de vida que eu vou me restringir a alguns consumos no presente para que eu consiga ter uma qualidade de vida no futuro. Então, a frugabilidade, ela está muito relacionada com o uso consciente do dinheiro, com contenção de gastos, com disciplina, com reutilização de algumas coisas. Então, tem vezes que as pessoas dizem assim, mas por que tu não compra um novo? Mas se está funcionando, por que eu vou comprar um novo? Eu sou bem assim, tenho lá em casa uma air fryer do nosso casamento, na verdade. Quase todos os equipamentos eletrodomésticos que eu tenho em casa ainda são do nosso casamento. E nós casamos em 2014, ou seja, esse ano nós vamos completar 11 anos de casados, eu e o Gui, né? E nós ainda temos as mesmas coisas, dentre elas a nossa air fryer, que ainda é do casamento. E, obviamente, é uma coisa muito menos moderna do que as que tem hoje, né? E ela já tá feia, ela já tá derretida, ela já tá... E aí eu e o Gui, nós olhamos pra ela, ela olha pra nós, ela tá funcionando super bem ainda. É só deixar escorada a tampa, porque como ela foi derretendo, assim, ao longo dos 11 anos de uso, né? Quando nós fechamos ela já não fica mais com a coisinha fechada, porque já não engancha mais, né? Então ela fica aberta. E aí, para que ela consiga funcionar, nós temos que colocar ela virada para a parede e pressionar a tampa na parede. E aí ela funciona. Ó, que maravilha! E aí eu fico adiando essas compras, né? Aí alguém vai olhar e dizer assim, ai, que mesquinharinha! E eu vou olhar assim, mas gente, que diferença isso vai fazer na minha vida agora? Eu tenho condição de comprar? Tenho. Eu tenho liberdade para comprar? Tenho. Tá, mas não vai fazer diferença. Ah, mas isso é viver de forma mesquinha. Será? Será que isso é mesquinharia? Talvez para alguns sejam. Para mim é normal. Eu me sinto super bem com a minha air fryer lá, meio capenga. E vai ter uma hora que eu vou olhar para ela e dizer assim, vou comprar uma nova. E aí eu vou lá e vou comprar uma nova. Eu tenho liberdade para isso. Eu só não tenho muita disposição para ficar comprando coisa. E isso é ruim? Ruim pra quem? Fere o quê? Faz com que eu tenha menos qualidade de vida? Faz com que eu tenha menos utilidade do produto em si? Me gera algum prejuízo? Não gera nenhum prejuízo. Então, às vezes, eu acho que as pessoas são muito... Ai, mas não sei o que... Sabe? Calma. Tu não precisa tudo novo todos os dias. E a frugalidade, ela... olha para isso também, assim, né? Que a gente não precisa tudo novo todos os dias. Evitar consumos imediatos, né? São menos influenciáveis de normas sociais. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa pouquíssimo influenciável por norma social. Ai, mas tem que ter não sei o que. Tem que o quê? Tem que o quê? Tu vai pagar minha conta? Não vai. Então não tem que ter nada, entendeu? Quem sabe do que tem que ter sou eu e a minha conta bancária e a minha disposição em termos de escolha. Eu escolho isso, eu escolho aquilo outro. Ai, isso dá uma liberdade. Nossa, que liberdade maravilhosa. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém paga minhas contas e eu faço o que eu quero. Ai, eu sou terrível nesse sentido. Mas eu sou bem assim, até um tantinho exagerado. Mas eu acho que essa construção de não se preocupar muito com o que o outro pensa, né? Nessas tomadas de decisões que só vão te desrespeitar a ti mesmo, eu acho que isso é libertador. E isso é um traço da frugalidade. Então, a frugalidade ela vai estar muito relacionada com esses tópicos, né? Restringir-se voluntariamente aos gastos não é uma questão que tu não possa, é uma questão de que tu age conscientemente, tu faz escolhas, tu tem prioridades muito claras, tu consegue maximizar o uso dos teus recursos e tu consegue demonstrar autocontrole em relação ao consumo. Então, tu tem disciplina, né? Uma pessoa frugal é uma pessoa que vai apresentar essa disciplina, que vai apresentar esse perfil realmente de uma tomada de decisão um pouco mais consciente. Não é consciente, eu queria uma palavra
Deixa eu ver se eu acho essa palavra no meio dos meus escritos por aqui. Comedida. Eu não achei, mas ela veio na minha cabeça. É uma pessoa um pouco mais comedida com o consumo. É uma pessoa mais controlada com as questões de consumo. E isso é uma construção de estilo de vida, sabe? Porque não é uma coisa que tu vai conseguir de uma hora para outra. Plim, agora eu sou uma pessoa frugal. Mas é uma construção de longo tempo que tu vai começar a... E tu deve, né, começar a se questionar sobre as tuas decisões de consumo, avaliando se aquele consumo ele te aproxima da liberdade que tu quer construir ou ele te afasta. E muitas vezes tu vai perceber que a importância que tu dava a determinadas aquisições, elas começam a ficar menos importantes e relevantes. Em que sentido? Nossa, eu preciso trocar a minha air fryer. Porque se eu não trocar a minha air fryer, aí tu vai ficar pensando, se eu não trocar, o que pode acontecer? O que de pior pode acontecer se eu não trocar a minha air fryer? Alguém chegar na minha casa e olhar e dizer assim, nossa, podia trocar isso aí, hein? Tá meio feio. E o que isso importa? Nada. Então, não vai mudar nada na minha vida. Então, não preciso trocar a air fryer agora. Sabe, é começar a ir se questionando. E eu não tô pregando aqui que tu vira uma pessoa que não compre nada, ou que seja desleixado. Não tem nada a ver com desleixo. Não tem nada a ver com relaxamento. Mas tem a ver com ser coerente com a vida que tu quer construir. E para ser coerente com a vida que tu quer construir, tu não pode ficar sempre suprindo os teus desejos. Porque a substituição de uma air fryer que tá com uns pedacinhos derretidos, que a descrição ali, né, tipo, tu pega uma coisa assim, por exemplo, né, uma garrafa, ela tem uns escritos. Aí esses escritos, com o longo do tempo, ele vai saindo. Tá. É o que aconteceu com a air fryer, né, ela já não tem mais o escrito. Mas o que isso muda? Não tem porque eu limpo, né? Aí às vezes eu esfrego tanto que sai a marcação. Mas o que muda? Então é esse tipo de coisa, sabe? Eu não tô dizendo que tu tem que virar uma pessoa mesquinha, eu não tô dizendo que tu tem que parar de consumir. O que eu percebo é que quando vem alguém com essa postura que eu venho, que é tu pode viver com menos do que tu acha que tu precisa, normalmente as pessoas, elas vão para os extremos. Então, como diariamente vende-se consuma, quando vem alguém com uma posição diferente com a minha, aí ao invés de olhar com um ar de talvez eu tenha que pensar sobre isso, olha-se com um ar de a Jéssica tá louca, mesquinha, mão de vaca. Será? Será mesmo? Se alguém chegar pra ti e dizer assim, que mesquinharinha, mão de vaca, vê como é que tá a condição financeira dessa pessoa. Porque todas as pessoas que me dizem isso estão numa condição pior do que a minha. Então, será que o problema tá na minha, entre aspas, mesquinharia? Porque eu vivo super bem com ela. Então, o que eu quero dizer com isso? O que é muitas vezes interpretado como mesquinharia, mão de vaca, como o videozinho que a gente começou vendo, por vezes não tem nada a ver com mesquinharia e mão de vaca, mas tem a ver com a compra da tua liberdade. E se tu abrir mão de comprar a tua liberdade, tu pode até ficar trocando todos os teus eletrodomésticos todo ano, mas a conta vai chegar lá na frente. E aí nós temos estatísticas gigantescas de que as pessoas não conseguem se sustentar na velhice. Que não têm liberdade de escolha nenhuma. Que estão aprisionadas às suas condições. Tu quer ser essa pessoa? Então talvez tenha que mudar o teu estilo de vida.